doença prolongada, antigo presidente do Sporting Clube de Portugal. Comigo em estúdios está o presidente do Sporting Clube de Macau, António Conceição Júnior. Boa noite. Conheceu o Sr. João Rocha? Tive esse gosto em 6 de janeiro de 2012, quando fui convidado a assistir ao Sporting Porto, e depois viemos juntos pelo elevador e falámos de Macau. João Rocha, que trouxe o Sporting à China. Exatamente, foi o primeiro dos clubes e a pioneiros única, de chegar primeiro à China, os clubes portugueses. Exatamente. E toda a gente diz que foi o presidente mais carismático do Sporting, que está e provavelmente com mais visão. Um período muito conturbado. É verdade, é verdade. E o Sporting de Macau tornou-se notícia depois do infeliz incidente com o treinador-jogador Mandinho, que ficou inanimado durante o jogo, o que suscitou críticas por parte de António Conceição Júnior à falta de assistência médica e de apoios através de desfibrilhadores ou ambulâncias nos campos de futebol do território. Quem diz desfibrilhadores ou ambulâncias diz sobretudo uma coisa que é fundamental. Se chamam primeiros socorros. E provavelmente uma sala de primeiros socorros. Que não existe. Que não existe. Nem na Liga de Elite? Na primeira não divisão. sei, porque ainda não chegamos lá. Portanto, ainda não tivemos oportunidade de entrar no campo principal de Macau. Agora, impõe-se, de facto, primeiro que tudo, que haja primeiros socorros. Depois, em todos os jogos. Porque falar em ambulância ou falar em... É que as coisas, por vezes, de grande dramatismo, podem resumir-se a meros minutos. Portanto, estas questões podem acontecer em meros minutos. Mas a Associação de Futebol de Macau já reagiu esta semana dizendo que, de facto, na segunda divisão não há esse tipo de assistência, mas que na Liga de Elite há alguma assistência médica. E queria falar com o Instituto de Desporto para resolver o assunto. Mas já não devia ter sido resolvido? Eu penso que está implícito, porque, como se sabe, a Liga da Elite tem o grande prémio, tem tudo. A Maratona Internacional também tem todo o apoio médico. Não sei por que separar, quando são homens, são seres humanos que jogam, quer na primeira, quer na segunda, quer na terceira divisão. Portanto, não existe aqui nenhuma justificação plausível e com fundamento para dizer que na Liga Elite, sim senhor, e que os outros podem morrer como tortos. O que quer dizer que para as autoridades esportivas do território o futebol é o parente pobre? Eu diria que sim, absolutamente. O futebol é um parente muito pobre. E em relação, por exemplo, o António Conceição Júnior falou sobre os seguros dos jogadores, numa entrevista esta semana, a um jornal local. Mas os jogadores não estão segurados, por exemplo, os do Sporting. Não. Eu aqui gostaria, e agradeço a oportunidade que me dá, de fazer uma correção, porque assim, o presidente do Sporting de Macau não pode saber de tudo o que se passa no Sporting. Às vezes há uma falha. O que se passa é que os jogadores que fizeram seguro, os jogadores de Sporting que fizeram seguro, têm o seu seguro em dia. Neste momento o seguro está em dia. Portanto, isto ainda não prescreveu. Mas não é um seguro feito através do Sporting? É um seguro que é pago pelo Sporting, mas que só pode ser feito por cada jogador. Quer dizer, o jogador tem que fazer ele o seguro e o Sporting paga. Ou reembolsa, tanto faz. Mas nem todos fizeram? Nem todos fizeram, porque nem todos se deram ao trabalho de fazer. Portanto, já transcende o próprio Sporting. O Sporting deliberou de sua livre iniciativa por considerar que era uma ação importante. Contudo, hoje devo dizer o seguinte: é uma mera ilusão o seguro tal como existe neste momento. E eu tive a oportunidade de fazer um estudo e consultar. É que o seguro que é feito tem um valor de 20 mil patacas, mais ou menos, não resolve nada de grave. Quer dizer, umas contusõezinhas, sim senhor, mas se houver uma ruptura de ligamentos, não há dinheiro
Mas após este caso que afetou o Mandinho, a direção do Sporting vai falar com os jogadores que ainda não têm o seguro? Não, mas nós já falámos há bastante tempo, não é? Portanto, e a questão é a seguinte, se me permite, eu pegaria no seguinte. É fundamental que haja uma legislação em que obrigue a Associação de Futebol de Macau a ela própria obrigar que todos os clubes que se inscrevam, na altura da inscrição, tenham seguro. Primeiro ponto. Segundo ponto, é preciso a criação de um seguro desportivo obrigatório, mas que seja um seguro desportivo, porque este seguro que nós damos é falacioso, acaba por ser falacioso, porque de facto não contempla os grandes problemas. Quer dizer, repare, uma ruptura de ligamentos, de certeza que não é com 20 mil patacas que se paga. E depois há aquelas cláusulas das seguradoras, não é, que dizem, bem, isto não está bem dentro. Já alertou as entidades esportivas do território para essa questão? A essa questão ainda não alertei. Agora, como tudo isto vem, digamos, este assunto do Mandinho veio levantar, de certa forma, infelizmente, uma onda, digamos, de reflexões sobre este assunto. Eu penso que, existindo em Portugal e na FIFA, e sendo a Associação de Futebol de Macau membro da FIFA, tem a obrigação dela própria, nós fazemos um papel, digamos que desagradável, mas de facto é a obrigação da Associação de Futebol de Macau saber tudo isto. E o Sporting não tem senão que lembrar, porque de facto não há ninguém que se lembre, responsável que se lembre. Mas isso não dá uma imagem de amadorismo das entidades esportivas do território? Mas absolutamente, por isso é que nós defendemos um futebol amador. Nós sempre defendemos um futebol amador. Mas é preciso tomar essas decisões e, pelos vistos, nem o Instituto de Desporto, nem a Associação de Futebol de Macau tomam essas decisões. Exatamente. E se eu não posso fazer nada, se não lembrar-lhe uma coisa que eu tenho aqui também, que é a seguinte. A Escola Infantil Dom José da Costa Nunes, para vergonha de quem quiser enfiar o barrete, exige seguros aos miúdos para praticarem atividades extracurriculares. Ora, se uma escola infantil exige às crianças, quando a Associação de Futebol de Lisboa, por exemplo, criou um seguro desportivo de grupo adequado, de 2012, adequado à situação atual, não é? Que não é vantajosa. Quando existe no Instituto Português do Desporto e Juventude um regime jurídico do seguro desportivo obrigatório, não compreendo como é que um modesto presidente do Sporting Clube de Macau consegue ter estas informações, recolher estas informações, que não é preciso inovar, basta copiar o que é bom. Os outros seus colegas dos outros clubes também não sei. Falaram consigo sobre o assunto? Não. Houve uma vez que fui contactado quando estava em Portugal e eu invoquei, de facto, a mesma coisa que digo hoje, e já tenho vindo a dizer há algum tempo, e nada sucedeu. Uma última questão, o futuro do Sporting Clube de Macau. Até onde o Sporting quer chegar? À primeira divisão, desde logo. Queremos chegar à primeira divisão, mas há uma questão fundamental, que é assim, eu acredito muito, sobretudo em Macau, precisamente pelas razões que há pouco invocou de um certo amadorismo, é que de facto eu penso que a organização pode ser profissional, mas as condições existentes não permitem de facto no futebol profissional. Não é possível jogar em casa, jogar fora, com mas três campos. É um território com muito dinheiro. Pois, não significa que tenha muito know-how, não é? De dar um maior apoio às atividades esportivas. Agora, o que eu gostaria de dizer é que, de facto, eu continuo a achar que o desporto deve ser uma escola de virtudes, já que existe tanto vício disseminado pelos casinos, pelo jogo, etc., etc., eu penso que o desporto é uma das muitas vias de aperfeiçoamento do ser humano. E é nessa perspectiva que o grau de amadorismo
que nós cultivamos desde o princípio não se alterou minimamente. Deve ser aquele que deve vigorar em Macau. E nós gostaríamos de poder entrar na divisão superior, na divisão máxima, na primeira divisão, enquanto uma equipa solidária, com valores humanísticos, com alguns reforços, sim senhor, assumidamente, mas sobretudo sem ordenados milionários, enfim, ou de milhares, dezenas de milhares de patacas, porque de facto essa não é a natureza do futebol em Macau. António Conceição Júnior, obrigado Muito pela sua obrigado. presença aqui no Telejornal. O Benfica